Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia se desespera após Clarice mandar fazer exame para comprovar virgindade e fica a um passo de ser desmascarada. Após armar a maior farsa, Bia verá seu plano prestes a ser revelado em Garota do Momento. Lígia, inconformada com o casamento forçado de Beto, resolverá intervir para ajudar o filho a se livrar da armadilha. Tudo começará quando Bia se aproveitar do estado de embriaguez de Beto para passar a noite na cama dele. Apesar de não haver qualquer relação entre os dois, a jovem inventará que foi seduzida pelo rapaz e que perdeu a virgindade com ele. A mentira se espalhará rapidamente e, diante da pressão da família Alencar, Beto será coagido a assumir um compromisso com Bia para reparar a suposta desonra. Raimundo e Ronaldo farão de tudo para convencer Beto a aceitar o casamento, mas ele se manterá irredutível. Indignado com a situação, o rapaz chegará a sair de casa após uma discussão acalorada com o pai e buscará refúgio na casa de Vera. No entanto, pressionado por todos os lados, acabará cedendo e fará um acordo com Bia. Aceitará casar-se com ela, mas imporá condições rígidas. Será um casamento sem relações íntimas e sem filhos. Lígia, porém, não aceitará ver o filho preso a uma farsa e decidirá agir. Determinada a impedir essa união forçada, ela procurará Clarice e revelará toda a verdade sobre a armação da família Alencar. Segundo Lígia, eles forjaram um atestado médico para obrigar Beto a se casar com Bia, consolidando assim o plano da vilã. Clarice, intrigada com a revelação, refletirá sobre a melhor maneira de lidar com a situação. A irmã de Teresa perceberá que a felicidade de Beto está em jogo e que algo precisa ser feito antes que seja tarde demais. Então, ela tomará uma decisão inesperada. Sugerirá que os noivos passem por exames pré-nupciais antes da oficialização do casamento. A notícia causará um impacto imediato. Lígia ficará aliviada com a atitude da amiga e acreditará que, enfim, a verdade será exposta. Por outro lado, Bia entrará em pânico ao descobrir a exigência. Sabendo que seu golpe está prestes a ser desmascarado, ela começará a arquitetar uma nova estratégia para escapar da humilhação. O desespero tomará conta da vilã, que perceberá que pode perder tudo caso a farsa venha à tona. Agora, com o cerco se fechando, resta saber quais serão os próximos passos de Bia para tentar reverter a situação e se manter no controle da narrativa. Será que ela conseguirá escapar ou finalmente será desmascarada diante de todos? Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também se inscreva no canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Após um longo período de incertezas e confusão, Clarice finalmente conseguirá recuperar sua memória em Garota do Momento, mas optará por manter isso em segredo para colocar em prática um plano ousado. Determinada a desmascarar a família Alencar, ela fingirá diante deles que ainda sofre de amnésia, escondendo a verdade até o momento certo de agir. A reviravolta acontecerá quando Beatriz, sua filha, encontrar uma solução para ajudá-la a recordar o passado. Desde que sua mãe perdeu a memória, Beatriz nunca desistiu de encontrar uma forma de trazê-la de volta à realidade. Em sua busca, ela recebe um conselho valioso de Carmen, que sugere que a jovem utilize objetos importantes da vida de Clarice para ativar suas lembranças. A princípio, Beatriz tem dúvidas se essa abordagem funcionará, mas, ao perceber que sua mãe já vinha tendo pequenos flashes de memória, decide tentar. Clarice, que até então só conseguia recordar fragmentos desconexos de sua vida, já havia rememorado cenas de sua época como lavadeira e uma frase marcante que costumava dizer a Beatriz: "A cabeça de uma mulher faz dela uma rainha." Esses pequenos lampejos de consciência deixam Beatriz esperançosa, motivando-a a seguir o plano sugerido por Carmen. Determinada, a jovem decide começar devagar. Ela vasculha seus pertences e encontra uma antiga toalha do enxoval de Clarice, que fazia parte da vida dela ao lado de seu primeiro marido, o pai de Beatriz. Cheia de expectativas, a mocinha entrega o objeto à mãe, esperando por uma reação significativa.
Clarice, ao tocá-la, sente algo familiar, como se houvesse uma lembrança escondida nas dobras do tecido, mas, num ato calculado, decide disfarçar. Ela mantém uma expressão neutra e finge não se lembrar de nada, deixando Beatriz frustrada e desanimada. Mas Carmen, sempre perspicaz, não permite que Beatriz desista. A amiga incentiva a jovem a continuar tentando, reforçando que a recuperação da memória pode ser um processo gradual. Com um novo ânimo, Beatriz decide insistir e leva até a mãe outros objetos ainda mais significativos: tintas, cavaletes e alguns quadros que Clarice costumava pintar no passado. Dessa vez, a reação da professora de etiqueta é diferente. Assim que seus olhos pousam sobre os materiais de pintura, sua mente é tomada por uma enxurrada de lembranças. Ela se recorda vividamente de sua antiga vida em Petrópolis, dos dias em que passava pintando ao lado de sua filha e do amor que sempre sentiu por Beatriz. As imagens surgem com uma clareza avassaladora, trazendo consigo uma forte emoção. Beatriz, ao perceber a mudança na expressão da mãe, sente o coração acelerar. Com os olhos marejados, ela se aproxima e questiona: Mamãe, você está se lembrando? O silêncio de Clarice diz mais do que qualquer resposta verbal. Por um instante, parece que ela vai admitir a verdade, mas, em um ato de extrema cautela, Clarice reprime sua emoção e se mantém firme em seu plano. Sabendo que sua família adotiva pode estar atenta a qualquer indício de sua recuperação, ela decide continuar fingindo que ainda não se lembra de nada. Ainda sinto dores de cabeça quando tento lembrar de alguma coisa, diz ela, segurando as mãos de Beatriz para não deixá-la tão decepcionada. A jovem, apesar de triste, se esforça para manter o otimismo. Ela não tem ideia de que sua mãe já recuperou completamente a memória e que, naquele momento, está planejando o próximo passo para desmascarar a família Alencar. Mesmo com a volta das lembranças, Clarice ainda enfrenta algumas lacunas que a intrigam. Ela não consegue recordar os detalhes do dia do seu acidente e, principalmente, não compreende totalmente a origem de Zélia, um mistério que ainda promete agitar os últimos capítulos da trama. Quem realmente é Zélia? Qual a sua ligação com a família Alencar? Essas são perguntas que Clarice pretende responder antes de revelar que sua memória foi restaurada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os membros da família Alencar seguem atentos a qualquer sinal de mudança no comportamento de Clarice. Eles sabem que, se ela recuperar completamente a memória, poderão perder tudo o que conquistaram de forma ardilosa. O patriarca da família, Otávio Alencar, já começa a desconfiar que algo está diferente na postura de Clarice. Ele observa como, apesar da aparente confusão, há uma determinação renovada em seu olhar, um brilho que não existia quando ela estava totalmente perdida em sua amnésia. Para garantir que ninguém suspeite de seu teatro, Clarice mantém a farsa com maestria. Ela age com cautela, não demonstrando sinais evidentes de que suas memórias voltaram. No entanto, nos momentos em que está sozinha, sua mente fervilha com planos. Ela precisa encontrar provas concretas contra os Alencar antes de desmascará-los, e para isso, precisa agir com paciência e estratégia. A farsa se estende por dias, e Clarice utiliza esse tempo para se aproximar ainda mais dos inimigos, fingindo estar vulnerável. Ela finge precisar de ajuda, se faz de frágil e dependente, enquanto, na verdade, está absorvendo cada informação que pode usar contra eles. A cada dia que passa, ela se torna mais perigosa para a família Alencar sem que eles percebam. Beatriz, sem saber do verdadeiro plano da mãe, continua insistindo para que ela tente lembrar-se de mais coisas. Em determinado momento, emocionada com os esforços da filha, Clarice quase cede e confessa a verdade, mas se controla. Ela sabe que precisa proteger Beatriz a todo custo e que qualquer deslize pode colocar tudo a perder. O grande momento de revelação está se aproximando, e quando finalmente Clarice decidir agir, a família Alencar não terá tempo para reagir. Os segredos sujos que eles escondem estão prestes a vir à tona, e ninguém sairá ileso dessa batalha pelo poder e pela verdade.
A reta final de Garota do Momento promete muitas reviravoltas, com Clarice liderando o jogo de forma inesperada. A pergunta que fica no ar é: quando ela finalmente revelará que se lembra de tudo? E o que fará para garantir que a justiça seja feita? E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu gostei e se clique no vídeo que está aparecendo na tela nesse exato momento. Beto se vê encurralado por Bia, que fará de tudo para obrigá-lo a se casar com ela. Em Garota do Momento, o rapaz enfrenta uma situação cada vez mais complicada, principalmente após a insistência de seu pai, Raimundo, e do aliado da vilã, Juliano. Inicialmente, Beto tenta resistir à pressão, mas as circunstâncias se tornam insustentáveis quando Bia arma um novo golpe. Ao flagrar um encontro dele com Beatriz, ela passa mal e acaba hospitalizada, deixando-o sem alternativas e forçando-o a aceitar o casamento. A essa altura da trama, Beto e Beatriz haviam retomado o romance após uma série de desentendimentos causados por inseguranças e desconfianças. O casal tentava reconstruir a relação, mas Bia, determinada a não perder sua chance de se casar com Beto, usaria todas as armas à sua disposição para alcançar seu objetivo. Beto impõe condição para casamento e Bia se recusa. Desde o início, Beto não queria ceder à pressão de seu pai, Raimundo, e de outras pessoas ao seu redor, que insistiam que ele assumisse um compromisso com Bia. O rapaz discutiu fortemente com seu pai e com Ronaldo, deixando claro que não aceitaria o casamento forçado. Furioso, Raimundo deu um ultimato ao filho, exigindo que ele oficializasse a união com Bia de uma vez por todas. Mesmo diante da exigência paterna, Beto não se deixou intimidar. Em um ato de rebeldia, ele decidiu sair de casa e buscar abrigo com Vera, que o acolheu sem hesitar. Para Beto, ficar longe da família era um preço pequeno a pagar para manter sua dignidade e lutar pelo verdadeiro amor que sentia por Beatriz. No entanto, a pressão sobre ele só aumentava. Na tentativa de encontrar uma solução para o impasse, Beto resolveu conversar diretamente com Bia. Durante o encontro, ele propôs um acordo que, para ele, era a única maneira de seguir adiante. Aceitaria se casar, desde que a vilã confessasse a autoria do roubo do colar e inocentasse Beatriz. O pedido pegou Bia de surpresa, mas sua resposta foi rápida e enfática. Ela jamais assumiria um crime que poderia prejudicar sua reputação e, principalmente, sua posição na sociedade. Enquanto Bia tentava encontrar uma nova maneira de fazer Beto ceder, Juliano percebeu que poderia usar a situação a seu favor. Ele, que sempre esteve ao lado da vilã, tratou de pressionar Raimundo para que este acelerasse o casamento. Juliano sabia que, se Beto fosse obrigado a se casar, isso garantiria a estabilidade de Bia e afastaria Beatriz de vez. Raimundo, por sua vez, sentia que estava perdendo o controle sobre o filho. Desesperado para manter sua influência sobre Beto e preocupado com a reputação da família, ele intensificou as ameaças, dizendo que, se o filho não aceitasse o casamento, estaria completamente deserdado. Diante desse cenário, Bia percebeu que precisava agir rápido. Ela estava cada vez mais obcecada pela ideia de se casar com Beto e não mediria esforços para fazer isso acontecer. A vilã, então, colocou em prática um plano ardiloso. Seguiu os passos do amado e conseguiu flagrar um encontro dele com Beatriz. O flagra e a hospitalização de Bia. Ao ver Beto e Beatriz juntos, trocando carícias e demonstrando carinho um pelo outro, Bia foi tomada por um misto de fúria e desespero. Seu corpo reagiu imediatamente à cena, e ela começou a sentir uma forte tontura. Seu coração acelerou, sua respiração ficou irregular, e em poucos segundos, ela desmaiou. A situação causou um verdadeiro alvoroço. Pessoas que estavam próximas correram para ajudá-la, e Beto, ainda chocado com o ocorrido, não teve outra escolha senão acompanhá-la ao hospital. Raimundo e Juliano chegaram pouco depois, extremamente preocupados com a saúde da vilã. No hospital, os médicos examinaram Bia e informaram que o estado dela era delicado. Ainda que os exames não mostrassem nada grave à primeira vista, o quadro exigia cuidados e repouso absoluto. A notícia abalou a todos,
e a pressão sobre Beto atingiu um nível insustentável. Diante da fragilidade de Bia, ele se viu obrigado a tomar uma decisão definitiva. Consumido pela culpa e pela insistência de Raimundo e Juliano, Beto finalmente cedeu. Com a consciência pesada e sem ver outra alternativa, ele anunciou que aceitaria o casamento com Bia. A notícia foi recebida com comemoração por Raimundo e Juliano, enquanto Beatriz ficou devastada ao saber que o homem que amava se casaria com outra. Beto, no entanto, impôs algumas condições ao casamento. Ele deixou claro que, apesar da cerimônia, não haveria qualquer intimidade entre os dois. Para ele, seria apenas um compromisso formal, sem amor e sem envolvimento físico. Além disso, afirmou que não pretendia ter filhos com Bia. Para qualquer outra pessoa, essas exigências poderiam parecer inaceitáveis, mas Bia não se intimidou. Ela estava disposta a tudo para se tornar oficialmente esposa de Beto, e acreditava que, com o tempo, conseguiria conquistá-lo. Confiante de que sua proximidade diária com o rapaz o faria ceder aos poucos, ela aceitou os termos e começou os preparativos para o casamento. Mesmo com o casamento marcado, o coração de Beto ainda pertencia a Beatriz. Ele sabia que estava tomando uma decisão que contrariava seus sentimentos, mas sentia-se aprisionado pelas circunstâncias. Já Beatriz, inconsolável, se afastou dele, convencida de que perdera seu grande amor para sempre. Mas a pergunta que ficava no ar era: até quando Bia conseguiria manter Beto preso a essa união forçada? E será que o amor verdadeiro entre ele e Beatriz ainda teria alguma chance de prevalecer? Essas questões prometiam trazer ainda mais emoções e reviravoltas para a trama de Garota do Momento. Nos dias que seguiram a decisão de Beto, os preparativos para o casamento avançaram rapidamente. Bia, radiante com a vitória, fazia questão de divulgar a todos a notícia da união. Raimundo e Juliano garantiam que tudo ocorresse sem imprevistos, enquanto Beto, resignado, apenas acompanhava os eventos sem entusiasmo. Beatriz, por outro lado, tentava seguir sua vida longe de Beto. Ela não queria vê-lo se casando com outra, mas ao mesmo tempo sabia que Bia havia manipulado toda a situação. Sofrendo, decidiu sair da cidade por um tempo e se refugiou na casa de uma amiga para tentar esquecer o homem que ainda a amava. Dias antes da cerimônia, Bia sentiu que precisava consolidar ainda mais sua posição. Sabia que Beto não a amava e que ele apenas estava se casando por pressão e culpa. Isso a incomodava, mas também a desafiava. Convencida de que com o tempo conseguiria fazê-lo se apaixonar, armou um plano para enfraquecer Beatriz de vez. Com a ajuda de Juliano, Bia conseguiu plantar uma falsa notícia na imprensa local, insinuando que Beatriz havia sido amante de um homem casado e causado a ruína de uma família tradicional. A história espalhou-se rapidamente e chegou até Beatriz, que ficou chocada com a calúnia. Ela sabia que aquilo era obra de Bia, mas não tinha provas para desmentir. Beto, ao tomar conhecimento da notícia, ficou furioso. Mesmo que estivesse magoado e preso ao compromisso com Bia, não podia permitir que Beatriz fosse humilhada dessa forma. Ele foi até a casa de Juliano, exigindo que ele desmentisse a história. O aliado de Bia, no entanto, se fez de desentendido e afirmou que apenas repassou o que ouviu nos círculos sociais. A revolta de Beto o fez reconsiderar sua decisão. Ele percebeu que estava deixando Bia controlar sua vida, enquanto a mulher que realmente amava sofria injustamente. Tomado por uma coragem súbita, ele decidiu que não se casaria mais. No dia do casamento, enquanto os convidados aguardavam ansiosos, Beto não apareceu na igreja. Bia, vestida de noiva, esperava impaciente no altar, acreditando que ele estava apenas atrasado. Mas quando Raimundo recebeu um bilhete entregue por um mensageiro, seu rosto ficou pálido. O papel dizia: "Não posso continuar com essa farsa. Não haverá casamento. Beto." O silêncio dominou a igreja, seguido por um burburinho intenso. Bia sentiu seu mundo desmoronar e, furiosa, deixou o altar correndo. Juliano tentou alcançá-la, mas ela estava cega de ódio. A humilhação pública era insuportável. Enquanto isso, Beto foi ao encontro de Beatriz. Ele sabia que precisava se desculpar
se explicar e, principalmente, lutar pelo que realmente queria. Encontrou-a arrumando as malas, prestes a partir. Quando ela o viu, tentou resistir, mas ele implorou por uma chance de explicar tudo. Em lágrimas, Beatriz ouviu suas palavras, sentindo no fundo do coração que ainda o amava. Enquanto isso, Bia não aceitaria a rejeição sem lutar. Sua obsessão por Beto atingiu um novo nível, e ela jurou vingança. A partir daquele momento, sua missão era destruir o amor entre ele e Beatriz, custasse o que custasse.